Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo dessa segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024. Ainda em clima de carnaval, né? Até as notícias estão em clima de carnaval. Tá tudo um pouquinho mais devagar. Mas temos aqui notícias principalmente sobre o cronograma, né? E os trabalhos do Flamengo para os próximos compromissos do Campeonato Carioca. Antes, eu acho importante falar uma coisinha com vocês. Na verdade, não. Antes ainda. Eu vou fazer aquele esquema de sempre, que vocês já estão acostumados, de pedir o like, né? O like de vocês, que é aquele like importantíssimo. Vocês não imaginam a importância desse botãozinho que ainda é de graça e continuará sendo de graça por um bom tempo, se tudo der certo. Mas dá só um likezinho aí, compartilha com o máximo de rubro-negros possíveis, esses foliões que estão aí na rua, não estão tendo tempo de se atualizar sobre Flamengo, mas também não querem perder nada do time do coração, até porque daqui a pouquinho, quinta-feira, o Flamengo já vai a campo, né? Para encarar o Bangu pelo Campeonato Carioca. Então vale a pena vocês compartilharem, até para ajudar o nosso trabalho também, para que a nossa família Sua Live cresça cada vez mais. E aí eu acho importante a gente falar um pouquinho, bem brevemente, até porque não tem muita notícia, não tem muita novidade, na verdade, sobre esse tema, mas hoje na live muita gente estava perguntando sobre o Léo Ortiz, né? Sobre a novela do Léo Ortiz, que eu até disse que, enfim, o Braz deu uma declaração falando que não é uma novela, que é só uma negociação que exige paciência, é uma negociação muito difícil. Eu discordei do Marcos Braz, né? Disse que para mim é sim uma novela, até porque o Flamengo não teve uma outra opção para esse setor, né? Trata como prioridade, mas, enfim, tem se dedicado a janela inteira a um nome só. Acho isso até errado, eu acho que o Flamengo podia ter analisado outras possibilidades nesse meio tempo, mas o Marcos Braz se manifestou sobre essa negociação, né? E não há grandes novidades, tá? Eu acho importante trazer para vocês, porque como tinha muita gente com dúvida na live e gerou ali um debate muito breve, né, esse tema, achei interessante trazer para cá também, só para clarear um pouco a ideia de vocês, que é isso, tá? O Marcos Braz falou que, na verdade, não se trata de uma novela sobre o Léo Ortiz, é só uma negociação que exige mesmo paciência dos dois lados, em que o vendedor, né, o Bragantino, no caso, não quer baixar a pedida e o Flamengo também entende e trabalha com um teto de negociação de valor que julga que é o máximo que pode oferecer esse jogador. Então há essa trava, há esse imbróglio que já se estende por muito tempo, né? Eu até falei na live hoje, era finalzinho do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo já estava mirando no Léo Ortiz, né? Tanto que o Léo Ortiz, na saída do jogo do Maracanã entre Flamengo e Bragantino, ele já dá declarações sobre esse interesse do Flamengo. Assim que o campeonato acaba, o Flamengo já começa a investir no Léo Ortiz. Os dois principais nomes, os dois primeiros nomes da janela foram o Nicolás de la Cruz e o próprio Léo Ortiz. Então é de fato uma negociação que tem se estendido por toda a janela de transferência, né? O torcedor, ao mesmo tempo que ele tem curiosidade para saber, ele também está por aqui com essa história. Justamente porque, além de ser demorada, tem pouquíssimos avanços, tá? Então a situação ainda é a mesma, gente. O Bragantino quer um valor X, o Flamengo oferece valor Y e os dois clubes vão trabalhando. Vale a gente lembrar também que o Bragantino daqui a pouquinho vai para pré-Libertadores, tá? E o Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, falou que não pensa, nem trabalha, nem cogita um time sem o Léo Ortiz. Então já foi um clima de mais otimismo, mas o Flamengo se mantém ali e o Bragantino também não sai. Então ainda há expectativa, senão o Bragantino teria encerrado também qualquer tratativa sobre o jogador. Beleza? Até me estendi mais do que queria para poder explicar para vocês, mas vamos deixar essa situação clara, né? Bom, volta aos trabalhos, tá? O Flamengo se reapresentou já nessa segunda-feira, na tarde dessa segunda-feira, focando nos próximos compromissos do Campeonato Carioca, né? Enfrenta o Bangu fora do Rio de Janeiro, então vai retomar as questões da viagem. Para a galera que perdeu o cronograma, nosso videozinho de ontem trata de todo o cronograma do Flamengo, desde os treinamentos que o Flamengo vai fazer aqui no Rio de Janeiro, até a viagem, né, para Sergipe, e depois o Flamengo folga mais uma vez, regressa ao Rio de Janeiro e retoma os trabalhos no final de semana. Então o Flamengo folga na sexta-feira, um dia depois do jogo contra o Bangu, e retoma os trabalhos aqui no Rio de Janeiro no final de semana. Então, hoje à tarde, alguns jogadores compareceram a Marquês de Sapucaí, né? Tem até um vídeo que está viralizando bastante nas redes sociais do Gabigol tirando foto do Carolino, do Léo Pereira, com a sua namorada, Caroline. O Wesley também compareceu, o Gerson, o Nicolás de la Cruz, a Arrascaeta, enfim, alguns jogadores
compareceram aí na Marquês de Sapucaí para curtir os desfiles das escolas de samba, para curtir também os shows no camarote, né? Porque eles vão de camarote, então tem umas outras questões à parte dos desfiles, mas curtiram, aproveitaram bem a folga e hoje já voltaram com todo o foco possível no Campeonato Carioca, porque o Flamengo é o vice-líder do torneio, tá? Falando em Carioca, ingressos para o confronto contra o Boa Vista no Maracanã. Tá? É mais um jogo que o Flamengo faz no Maracanã, um jogo antes no Maracanã contra o clássico com o Fluminense, que também é no Maracanã, e aí o Flamengo encerra as partidas no Maracanã no mês de fevereiro. Então, as vendas começaram na manhã do último domingo, de ontem, mas aí era só para sócios torcedores. Público geral, a galera que está a fim de ir para essa partida, público geral, as vendas se iniciaram hoje, tá? A partir das 6 horas. Então, corre lá quem quiser tentar garantir norte, quem quiser leste, tá no site Super Ingressos do Flamengo. Trouxe aqui os valores para vocês também, para galera que já quiser se situar, já quiser se programar. Seguinte, ó, norte e sul são os mesmos valores, tá? Então, para torcedores diamante R$10, platina 14, ouro 14, prata 16, bronze 20, público geral 40 inteira, 20 a meia. Leste superior, torcedores de diamante 15, platina 21, ouro 21, prata 24, bronze 30, público geral que quiser ir de leste 60 inteira, 30 a meia. E isso leste superior, perdão. Leste inferior, diamante 17,50, platina 24,50, ouro 24,50, prata 28, bronze 35, público geral inteira 70, meia 35. Então, só recapitulando do público geral, norte e sul R$40, 20 a meia, tem que ter o comprovante, beleza, tem que trocar o ingresso. Leste superior para o público geral 60 inteira, 30 a meia. E leste inferior, público geral, 70 inteira, 35 a meia. Esses são os preços para o Flamengo e Boa Vista, tá? Como eu disse, um jogo no Maracanã antes do clássico contra o Fluminense, que também aí promete fortes emoções. É o grandíssimo teste, né, do Flamengo. Eu já tinha dito que o Vasco e o Botafogo eram testes, mas o Fluminense hoje joga um futebol a mais do que os dois rivais. Então, é o grandíssimo teste do Tite para o final do mês, tá? Marcado, ainda a confirmar, mas está marcado para o dia 25, Maracanã. Beleza? Por hoje é isso, não tem tanta notícia assim, até porque os jogadores estavam em clima de carnaval, estavam de folga, mas, como eu já disse, retomaram. Então, a partir de amanhã, voltaremos um pouco mais à normalidade, né, das nossas notícias, já com algumas análises de treino, talvez do Tite, que vai dar indícios aí do time titular. A gente sabe que o Pulgar, por exemplo, já é um desfalque confirmado, então vocês também já podem deixar sugestões aqui de meio de campo, quem que vocês colocam no lugar do Pulgar ou quem que vocês mexem ali também para trabalhar. Já aceito as sugestões aqui para a gente ir debatendo nas lives, né? Amanhã tem live 11 horas da manhã, como vocês estão acostumados, mas antes disso tem Jonas Stelman 7 horas da manhã e eu volto aqui, como vocês já estão mais do que acostumados, para fechar a terça-feira de notícias do Flamengo, beleza? Então fiquem com a gente porque aqui é Flamengo 24 horas.